Comece o dia com Deus e tudo muda. Bom dia Deus. Se você está assistindo esse vídeo agora, talvez esteja começando o seu dia. E eu quero te lembrar que é algo muito importante. A forma como você começa o seu dia pode definir como ele termina. Mas muita gente começa o dia pegando o celular, vendo notícias, problemas, preocupações. Mas a Bíblia nos mostra um caminho diferente. Um caminho que traz paz, direção, força. E é sobre isso que vamos falar hoje. Nós estamos vivendo tempos muito acelerados. Pressão no trabalho, problemas financeiros, preocupações com a família, ansiedade, cansaço mental. Mas muitas pessoas já acordam com a vida cansada, com o dia cansado. Mesmo depois de dormir, a alma continua pesada, esgotada. E a gente chega numa conclusão que isso acontece porque o ser humano foi criado com uma necessidade espiritual. E quando tentamos viver só na força humana, parece que sempre está faltando algo. E a Bíblia fala exatamente sobre isso. Em Salmo 127, no versículo 1, está escrito assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Ou seja, quando Deus não está no centro, tudo fica pesado. E existe um princípio espiritual muito poderoso na Bíblia. Buscar a Deus em primeiro lugar. Em Mateus 6:33, Jesus disse: Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Perceba algo importante aqui. Jesus não disse que não teríamos problemas, mas ele ensinou qual deve ser a prioridade. E quando ele está em primeiro lugar, aparece direção, sabedoria, equilíbrio emocional, paz. Pode estar no meio do caos. E muitas vezes o que precisamos não é o problema desapareça, mas que Deus esteja com nós dentro do problema, para atravessar com Ele. Um exemplo muito forte disso é de Davi. Em Salmo 5, versículo 3, diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Davi enfrentou guerras, perseguições, inimigos, momentos muito ruins. Mas ele tinha um hábito poderoso: começar o dia falando com Deus. Antes das batalhas, das decisões, dos desafios, dos problemas, Davi buscava a presença de Deus. E isso fazia toda a diferença. É talvez por isso que Deus amava tanto ele, apesar de todos os seus erros. E hoje você pode ter alguns desafios pela frente. Talvez pode ser um problema no trabalho,
uma decisão importante, uma luta dentro da família, uma batalha emocional, uma enfermidade, mas escuta isso. Você não precisa atravessar esse dia sozinho. Deus continua presente. Ele continua te ouvindo. Chama Ele agora para Ele atravessar esse dia com você. E porque Ele continua guiando aqueles que o buscam. Então busque Deus. Chame Ele agora. E em Isaías 41:10, o Senhor diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Eu sou tudo para você. E sem mim, nada podeis fazer. E independente do que acontecer, Ele estando com você, não tem como dar errado. Então, antes de sair agora para enfrentar o mundo, pare um momento, respira, fala com Ele. Não precisa ser algo complicado. Seja simples. Como assim? Deus, guia meus passos hoje. Fica do meu lado. Me acompanha onde eu entrar, onde eu sair. Me dá sabedoria. Me ajuda a tomar decisão. Me dá paz na minha mente e no meu coração. E quando você faz isso, algo muda dentro de você. Porque a presença de Deus tranquiliza o coração. E um coração tranquilo com Deus enfrenta o dia com mais força, com mais paz, com mais leveza. E então eu quero deixar um desafio para ti hoje que está ouvindo isso. Antes de continuar teu dia, para um minuto, fala com Deus, entrega as suas preocupações, conversa com Ele, peça direção, porque quando Deus vai na frente, o caminho se torna mais claro. E não se esqueça disso. Um dia na mão de Deus é sempre melhor que um dia na força humana. Que Deus abençoe teu dia e que Ele te dê paz, sabedoria, força. E que independente de qualquer coisa, o importante é estar com Ele. Deus abençoe.